Nossa, você é muito feio. Olá meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? E lá vamos nós para mais um vídeo de reflexão religiosa com filmes de brucutu dos anos 80. Uhul! Então, senhoras e senhores, acontece que dessa vez não vou dar aí uma grande profundidade naquela minha famosa contextualização, porque eu pretendo fazer aí mais dois vídeos, né, sobre esse personagem. Justamente porque esse é um personagem que eu gosto bastante, é um dos meus favoritos aí. Uhul! Né, da ficção, e um dos universos também que eu mais gosto. Aqui eu só vou pegar em um ponto que eu acho que daria uma reflexão interessante. Bora! Os Yautja, ou como são conhecidos popularmente os Predadores, são uma raça alienígena de seres extremamente inteligentes e com tecnologia mais avançada que a humanidade. E apesar disso, quase que praticamente tudo na cultura do predador vai estar fundamentalizado ali na caçada, que é a caçada por esporte ou por honra, onde os guerreiros vão procurar as presas mais desafiadoras e mais perigosas do universo. Isso vai incluir os xenomorfos e até os humanos. Os caçadores lutavam com essas grandes serpentes para provar a si mesmos que mereciam ter a marca. Para conseguir se desenvolver na sociedade deles e afins. E apesar de não serem nenhum exemplo, sabe, de virtude no sentido da misericórdia e caridade, eles ainda têm alguns códigos de honra que, se você ignorar a crueldade das caçadas, são bem interessantes, na verdade. Por exemplo, eles não matam jamais crianças, nem doentes, a não ser que esses doentes os ataquem, e nem pessoas desarmadas, ou que não representem um perigo para eles. E uma coisa que é muito interessante, até para os tempos de hoje aí do Predador, é que eles jamais vão atacar mulheres grávidas. Mesmo que elas os ataquem, mesmo que elas representem até uma ameaça. Lucas, onde é que você está tirando isso? Porque tá lá no código que, de fato, eles não atacam, né, mulheres grávidas, mas mesmo que elas não ataquem eles, e eu tirei isso do segundo filme do Predador, uma policial lá que claramente foi vista, né, pelo Predador armada e muito boa na autodefesa, e inclusive ela atacou ele em um momento lá no trem. Uma vez que ele viu que ela estava grávida, ele não a atacou. Então eles levam bem a sério essa questão aí. Então, quase como muitos romanos da antiguidade, que chegavam a ser bem cruéis, né, com seus prisioneiros, mas eles nunca iam matar uma mulher grávida, né? Mesmo que eles esperavam ela dar luz para depois fazerem a crueldade deles lá, né? Então não deixa de ser cruel. E é sobre um desses códigos que eu queria falar pra vocês. Durante a saga de filmes, até jogos aí do Predador, sempre teve um mistério, como seriam as fêmeas, já que a gente até então só tinha visto machos predadores. E acontece que elas existem, e algumas delas também se tornam caçadoras. E de acordo com algumas fontes, alguns roteiros, por assim dizer, né, fora dos filmes do Predador, é que os predadores machos e as fêmeas eles fazem um par único, né? Então eles são monogâmicos durante toda a sua vida. What? Tendo assim vários e vários filhotes, né, porque eles vivem mais de 1000 anos. What the fuck? E não são dados muitos detalhes além disso, mas ao que tudo indica, até de algumas histórias aí de quadrinhos paralelas, apesar de não sei se fazer parte do canon, mas que a gente pega aí pra entender melhor, e é levado bem a sério isso na sociedade dos predadores. Eles realmente não trocam de par, uma vez que se unem. What? E por mais que possa envolver sentimento nessa relação deles, na verdade é bem provável que envolva, pelo que dizem aí as histórias, as fêmeas elas não dispensam uma coisa que é algo parecido com um dote. Para o macho pedi-la em casamento, por assim dizer, ele tem que entregar para ela o crânio ali, o troféu de uma presa perigosa. E quanto mais perigosa essa presa, né, maior aí as chances que o macho terá de conquistar aí a sua fêmea. Para provar a si mesmos que mereciam. E é extremamente bizarro ficar falando sobre isso, mas ok. E geralmente elas vão se contentar ali com o crânio de um xenomorfo. Esse aí é o padrão que os machos geralmente caçam. Para provar a si mesmos que mereciam. Mas o que é interessante também é que um macho ele geralmente vai lutar por uma fêmea. Mas eles podem acabar chamando a atenção, pelo menos, de várias fêmeas quando eles caçam uma alien rainha, que é basicamente a presa mais perigosa possível e imaginável aí do universo do Alien vs Predador. Algumas pessoas também podem lembrar dos famosos engenheiros, né? Que são aí basicamente os criadores dos xenomorfos, dependendo do universo, eles são colocados também no Alien vs Predador.
E uma vez que um desses engenheiros aí deu um baita trabalho, apesar da luta ser meio equiparada, quase um pau aí num predador ancião na história do Rahab. Mas também foi a primeira vez que um predador caçou um engenheiro, então tem uma inexperiência ali, né? Os predadores com relação a eles também, por eles serem muito raros. Então não sei se isso invalidaria a rainha como a criatura mais perigosa a ser caçada. E também, quanto mais velha a rainha, mais poderosa ela fica. Então as coisas aí dependem um pouco. Mas enfim, isso aí não é o ponto, agora vamos finalmente. Uma reflexão que a gente pode fazer com base nessa história, nesse código de honra aí dos predadores é que tudo que vale a pena demanda um esforço, e isso também se enquadra no relacionamento, né? Então é sempre necessário ter uma luta, mesmo para você conseguir um relacionamento que vale a pena. A gente tem o costume de muitas vezes querer que as coisas aconteçam instantaneamente. Isso acontece até entre os católicos. Quer entrar no grupo lá de oração para já conhecer uma menina lá católica, para já logo começar um namoro e depois engatar um casamento. Uhul! A gente tem muita pressa, geralmente. Mas tudo demanda esforço, tudo demanda uma luta, tudo que vale a pena, pelo menos. Assim é para alcançar o próprio céu, assim vai ser também para o relacionamento. Eu já expliquei aqui sobre o ato conjugal, né, atividade sexual. Love is in the air, everywhere I look around. Na verdade, a igreja ela tem todo esse cuidado para que o ato sexual aconteça dentro de uma relação conjugal, porque ela vê com uma grandeza muito maior. Love is in the air. Olha, não é simplesmente uma diversão ali do marido com a mulher, não. Ele é algo muito mais profundo, muito maior do que isso. Pra você ter uma ideia, vou explicar depois num vídeo separado, só sobre isso. Mas eu dando uma pequena palhinha aqui, vamos explicar a Trindade, e sim, pra você entender melhor, explicando a própria Trindade, né, o próprio Deus. Nessa Trindade que se ama mutuamente, Pai, o Filho e o Espírito, decide criar para o amor e através do amor nós, os homens e os anjos, para que participem também desse amor. E o ato lá do homem com a mulher são duas almas que se amam muito, ou pelo menos assim deveria ser, e que dentro desse amor, num ato ali de extrema intimidade, geram um outro ser, uma outra alma imortal, através daquele ato, que é o filho. E mesmo que esse filho não aconteça, pode ter muitos casais estéreis aí que estejam vendo, não se sintam tristes, ainda assim é um ato de amor criador, que deve estar presente ali. E é por isso que você fazer esse ato como se fosse uma simples brincadeira, ou fora disso que eu tô falando, ele acaba sendo algo muito errado, porque você vê que é uma coisa muito grande. Esse é o verdadeiro valor do ato sexual. Eu vou explicar melhor em outro vídeo. O casamento não se resume só a esse ato. Tem ali o companheirismo e o amor diário entre o homem e a mulher. Vamos lembrar também do que valem as almas humanas. Vale um Deus crucificado numa cruz. Deus morreu para nos salvar e para nos colocar no meio desse amor, que é a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, dos anjos, dos santos, dos irmãos, no caso, também. Então, uma alma humana, ela vale muito. Nós devemos ver aí, nesse ponto, a responsabilidade que nós devemos ter para com a pessoa que a gente ama, e principalmente quando a gente pode escolher, no caso de um companheiro ou companheira. Então, o ser humano ele nunca deve ser tratado como um simples objeto de prazer ali, ou um momento de diversão, mesmo que os dois queiram isso. Isso não vai justificar, porque você não está se dando também a honra que você deveria dar a si mesmo e nem a outra pessoa. Sejamos pacientes, escolhamos bem a pessoa que a gente quer passar o resto da nossa vida juntos e saibamos dar esse valor devido às coisas. Se você tem um mínimo de fé e você acredita aí um mínimo na igreja, ela diz que, por exemplo, voltando ao ato sexual, deve ser feito depois do casamento. Fora disso, isso pode ser pecado, isso pode pôr essa alma, esse fim maravilhoso que é o céu, em risco. Você ama tanto a pessoa, você realmente vai fazer ela correr esse risco? E se você ama tanto uma pessoa, você vai ter desrespeito para com ela? Se você realmente sabe o valor que tem uma alma humana, que vale um Deus crucificado, como eu já falei, você vai realmente desrespeitar ela? Vamos pensar mais nisso, que isso provavelmente vai dar um norte muito melhor aí nas nossas relações. Então nós podemos tirar desse código de honra aí duas versões, né? Duas analogias. Uma que seria a ruim, aquela predadora gostando daquele predador, né? Pra que colocar ele em mínimo risco, né? Fazendo caçar uma criatura perigosa? Seria algo questionável. Mas também vamos tirar a parte boa. No caso, é pôr essa fêmea, confiar aí no poder desse macho, na capacidade que ele tem, é que ela pede pra ele um troféu que esteja à altura dele. Seria aí uma presa que seja ao mesmo tempo digna, mas também esteja à altura das capacidades daquele caçador. Para provar a si mesmos que mereciam. E esse macho, por valorizar aquela predadora, tem que parar de falar macho e fêmea, isso vai ficar muito ruim. Eu sei que eu tô falando de seres alienígenas aqui, mas enfim, né, vamos lá. No caso, por esse predador gostar daquela predadora, é que ele tá disposto a lutar. Uhul!
Então o que eu tô querendo dizer com equilíbrio? De novo, você não ser uma mulher ou homem escrupuloso, que não pode pegar na mão do parceiro ou parceira que já fica louco. Uma frase, garotinha, arruma perigo! Idiota, idiota, idiota! Então devemos ter esse cuidado, o contato físico ali entre os dois pode ajudar até a aumentar os laços durante o namoro, desde que seja feito com segurança. É isso que a igreja pede, sem correr o risco aí de cair num pecado contra a castidade. Mas também não correr altos riscos. Já vi gente questionando se poderia, sem fazer nada, sem praticar ato sexual nenhum, dormir com o parceiro ou com a parceira, o que é um alto risco, né? Vamos fazer equivalências aí. É a mesma coisa que uma predadora pedir para um caçador caçar uma alien rainha desarmado, só na mão, e o predador aceitar fazer isso, mesmo que sabendo que isso seria uma loucura. E predadores querendo caçar para suas amadas, por assim dizer, um ratinho. E predadoras aceitando isso daí também. Bem, acho que com isso tudo vocês conseguem fazer as próprias analogias de vocês. Eu sei que esse vídeo forcei um pouquinho mais a questão das analogias, os assuntos não batem tanto assim como de costume, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido também um pouco com esse vídeo, e vou terminando por aqui, tá? Então, até mais, fique com Deus, salve Maria, até o próximo vídeo.